Porque nada adianta nós estarmos livres por fora, mas se realmente nós não estarmos libertos e transformados por dentro. É por isso que o Evangelho de Cristo, irmão, ele não é transformar primeiramente por fora, é transformarmos nós no interior, por dentro de nós. Há muitas pessoas que necessitam, nós precisamos todos os dias vencer o nosso eu, o nosso ego, porque é onde o diabo ele trabalha, é onde Satanás ele age, é no nosso ego, é no nosso sentimento. Por que muitas pessoas muitas vezes têm uma dificuldade de se submeter, tem uma dificuldade de confraternizar, tem uma dificuldade de estar unidos no mesmo propósito? Porque realmente são pessoas que ainda não estão libertas por dentro. Porque quando nós temos a verdadeira libertação por dentro de nós amamos, nós perdoamos. Ah, pastor, é fácil perdoar? Não é fácil, não é nada fácil. Tudo que vem da vida de alguém que está liberto, meu irmão, não é que seja fácil, mas quando eu estou liberto, essa situação não me escraviza mais, essa situação não me prende mais. Por quê? Porque quem tem Cristo é uma nova pessoa, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Nós vivemos um tempo tão difícil, onde as pessoas pensam no seu próprio nariz, onde as pessoas pensam somente em si mesmo. Ah, pastor, mas Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. Eu entendo que é bíblico, eu entendo que é uma palavra de Jesus, mas eu preciso tomar essa palavra e lutar para mim não cair nessa mesma situação. Eu preciso tomar essa palavra e lutar para ser diferente. Pastor, mas Jesus também disse que nos últimos dias seria pai contra filho, filho contra pai. Eu entendo o que ele disse, mas ele disse para nos revelar que nós temos que lutar para não sermos assim. Nós precisamos fazer diferença. É isso que nos mostra quem nós servimos. É quando nós fizemos a diferença. Era para nós trazer uma retaliação, era para nós contra-atacar, era para nós muitas vezes devolver a mesma moeda. Mas agora não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se Ele vive em mim, eu não estou preso por dentro, eu estou livre, eu estou liberto. Tem muitas pessoas que não entendem. Então o povo, quando sai com o braço erguido, mas lá na frente vai revelar que eles não estavam livres, eles estavam acorrentados por um mal. Qual era o mal? O medo. Quantas pessoas estão acorrentadas? Eu entendo, irmão. Eu entendo que muitas vezes a gente, como líder, tem que passar lutas, tem que passar provações, para a gente aprender a exercer a fé, para a gente aprender a exercitar a fé, para a gente aprender a adquirir confiança. Como eu vou pregar sobre confiança se eu não aprendi a confiar em tempos difíceis? Como eu vou, porque para irmãos teólogos, ler, todo mundo lê, é muito fácil pregar, é só ler, estudar, tu sabe falar. Mas a maior escola é a tua vivência, a maior escola é a tua vida própria, vivendo. Eu não vim aqui falar da minha vida, eu vim falar de um Deus que liberta, mas Ele só liberta quando eu aceito, Ele só liberta quando me posiciono, Ele só liberta quando eu deixo Ele me libertar, Ele só faz na minha vida quando eu deixo Ele fazer. Quem está me entendendo? É uma luta, é uma batalha. As pessoas estão saindo com os braços erguidos, mas a Bíblia diz o quê? Que quando vem o inimigo, quando vem os egípcios com a perseguição de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, a Bíblia diz que o medo tomou conta deles. E é quando o medo toma conta que nós revelamos se estamos libertos ou estamos presos. Pastor, não quer dizer assim que eu sirvo a Jesus, eu não posso ter medo? Não, eu vou ter medo. O próprio Jesus teve medo da cruz. O próprio Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele cai em realidade, ele diz: mas que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Porque o meu interior não está preso, o meu exterior está livre em Cristo. O meu interior está preso em Cristo. Quem está me entendendo? Então há muitas pessoas que elas estão livres, com os braços abanando, mas continuam presos por dentro. É onde o diabo prende no pecado, é onde o diabo prende nos mesmos fracassos, nas mesmas situações, pecados repetitivos, que se não se tornou pecado, já se tornou iniquidade. E é onde nós temos que lutar todos os dias. E é uma luta fácil? Não, é uma luta complicada, é uma luta difícil, porque não é sozinho que nós vencemos, não é sozinho que nós vamos vencer essa batalha, mas é jogando em Cristo.
Meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa: toda vez que nós lutar com a nossa carne, nós querendo lutar contra ela, nós não vamos vencer. Mas quando nós colocar ela em Cristo eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Então saindo com os braços erguidos, mas estamos sendo aprisionados pelo medo, porque por dentro estamos presos. Quantas pessoas que tinham tudo para ter uma vida de sucesso, quantas pessoas que tinham tudo para ter uma vida exemplar, mas estão presos por algo. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer quebrar as correntes do mal. Pastor, a Bíblia diz em Isaías 45 que Deus criou o mal e também criou o bem. Não, Deus não criou o mal. O mal é uma falta de Deus. O mal é a falta do bem. É uma escolha que nós fizemos. É nós que escolhemos se queremos viver o bem ou se queremos viver o mal. Porque quando eu decido viver a bênção, quando eu decido viver a presença de Deus, o mal não pode ter legalidade, porque as trevas não têm comunhão com a luz e a luz não tem comunhão com as trevas. É uma decisão nossa. Eu sei que tem pessoas aqui que dizem: pastor, mas não está sendo fácil. E não vai ser fácil. Mas entenda, como Cristo venceu, nós venceremos. Romanos 8:37, em Cristo nós somos mais do que vencedor. Ei, você é mais do que vencedor, minha irmã. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Nada vai te parar, nada vai te deter. Não é essa porta fechada, não é essa perda, não é essa má notícia que vai anular o que Deus tem para a sua vida, porque os planos dele são maiores que os nossos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então o medo vai existir, mas o medo não pode nos parar. O medo não pode nos deter. O medo não pode roubar a nossa confiança em Deus. O medo, todos nós temos o medo. Se não tivesse medo, nós seríamos corajosos demais. E todo corajoso demais um dia quebrou a cara. Todo corajoso demais: não, eu sou corajoso, eu vou lá, vou quebrar. E se quebrou mesmo. Porque o medo é o equilíbrio da nossa vida. O medo faz parte, mas nós não podemos deixar o medo dominar a nossa fé. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. E o que é fé? Hebreus 11 primeiro diz que a fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas aquilo que se espera. Eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo tantas coisas erradas. Eu só estou vendo perdas e mais perdas. Eu só estou vivendo tempos de lágrimas e dificuldade. Mas a tua fé não pode ver só isso. Pela fé você tem que ver esse problema resolvido. Pela fé você tem que ver essa porta aberta. Pela fé você tem que ver a solução já na tua vida. Por quê? Porque não é o medo que te domina. Você está livre em Cristo. Não é essa corrente do mal que vai te prender. Não é essa corrente do pecado que vai te deter. Porque Cristo já te libertou do pecado. Cristo já pagou o preço por mim, por você, naquela cruz do Calvário. Então não aceite isso na sua vida. Não aceite esse pensamento de derrota. Não aceite esse demônio colocando na tua mente que você já está esquecido, você está abandonado. Deus te esqueceu, Deus te abandonou. Não, Deus não te esqueceu, não. Pode uma mãe abandonar o filho que cria, mas eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eles ficaram com medo. Eles foram clamar ao Senhor. Há uma diferença de você clamar com fé e clamar com medo. Tem muita gente que clama pelo medo, mas não crê no sobrenatural. Quando eu deixo o medo de me dominar, eu não creio naquilo que eu falo com o Pai. Muitas pessoas, você serve um pai. Eu sempre falo uma coisa, eu me lembro, toda vez que eu falo de pai, eu lembro. É de uma ilustração de uma certa menina, que com certeza ela era baiana, porque ela estava deitada numa rede no barco, e quem gosta de rede é baiano. Glória a Deus. Aí tem uma baiana só aqui, tem mais baiana aí ou não? Só tem uma aqui? Aleluia. Ela está lá dentro do barco. Tem mais uma lá fora. Ela está lá dentro do barco, aquela menina dentro daquela embarcação. E uma tempestade tomou conta do mar, afetou, açoitou o vento, a tempestade começou a bater naquele barco. E todo mundo em desespero, todo mundo apavorado.
Uns já estavam se lançando no mar, abandonando a embarcação. Mas aquela menina não, em cima da rede ela estava, em cima da rede ela ficou. E quanto mais o vento soprava, quanto mais o temporal aumentava, mais aquela rede balançava, e aí ela ficava. E com certeza ela estava até cantando, porque quem descansa canta. Quem se atormenta se desespera. Quem se atormenta murmura. E ela começava a cantar. E uma senhora olhou para aquela menina e disse: menina, todo mundo está aí desesperado, todo mundo está se jogando para fora do barco, todo mundo dizendo nós vamos morrer, mas você do jeito que está, você não sai daí, você está tranquila, você está em paz, o que se passa? Aquela menina olhou para aquela senhora e disse: sabe por que eu estou tranquila? É porque eles vão entrar nesse barco. O meu pai, que é o capitão desse barco, ele disse: filha, a navegação, a viagem não vai ser muito fácil. Mas eu te prometo que aconteça o que acontecer, eu vou te colocar em terra seca. Ou você crê na palavra do Pai, ou você crê na palavra do mundo. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, quando ele está lá no deserto, a Bíblia diz que após Jesus ter jejuado, quem é que se apresentou a Jesus? Foi os anjos? Foi o céu? Foi quem? Satanás, o diabo. O diabo vem dizer assim: olha. E o diabo, sabendo que Jesus estava com fome, olhou para Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, se tu és filho, transforma essa pedra em pão. O que Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Pai. Você que decide se você quer comer pão a vida toda, ou se você quer viver da palavra do Pai. Ei, a minha vida não é reflexo da humanidade. A minha vida não é reflexo do que os outros falam. A minha vida tem que ser reflexo do que o Pai fala. Pastor, mas falaram. Mas o que o Pai falou? Pastor, disseram. Mas o que o Pai disse? Ei, você que decide. Jesus decidiu: eu prefiro viver a palavra do Pai. Eu prefiro viver o que o Pai está falando. Aí tem muitas pessoas, por que tem alimentado o medo? Porque vai se conciliar com homens, vai se conciliar com pessoas. Não, a primeira coisa que você tem que fazer diante de medo é ir orar. Mas orar não com dúvida, orar com fé. Não, eu vou contar primeiro o problema para mim, o problema para o amigo. Não, ele não vai resolver. Jesus pode resolver. Imagina meus problemas da vida, eu vou começar. Irmão, não tem ninguém. É difícil. Pode falar, Anjo, que eu estou interpretando. Nós temos que entender isso. No momento de medo, no momento de desespero, vai falar com o Pai. Porque a palavra do Pai te sustenta. A palavra do Pai te corrige. A palavra do Pai te fortalece. A palavra do Pai te direciona. Não adianta. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde as pessoas, elas são imediatistas. A ansiedade tem tomado conta do coração das pessoas. Elas querem as coisas às pressas. Elas já estão vivendo hoje, pensando no amanhã, não viva hoje. Tem gente aqui na igreja que está aqui já pensando que o que vai ser o meu problema amanhã. Deixa o problema para amanhã. Viva o problema de hoje. Viva o momento de hoje. Jesus, Ele cuida do nosso futuro. É por isso que Pedro, ele diz: lance as vossas ansiedades na mão de Deus, porque Ele tem. Tem. Ele não disse vai, ele tem. Se Ele tem, é verbo presente. Ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de nós, minha irmã. Deus está cuidando dessa igreja.